frio se comprime e o ar quente se expande, ocupa maior espaço. O que a gente pode fazer também, para falar um pouco sobre as propriedades do ar, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai precisar de uma garrafa. Observando então, depois de um tempo aqui nessa água quente, a gente pode ver que aquela bexiga que estava totalmente vazia, agora já tem um pouquinho de ar, ó. Como vocês podem ver, eu apertando aqui, ela tem um pouquinho de ar. O que isso significa? Significa que o ar de dentro da garrafa, quando ele se esquentou, ele ocupou mais espaço. Então, vindo aqui para a região da bexiga. Por isso ele está aqui ocupando esse espaço. Então, com isso a gente pode perceber que o ar aquecido, o ar quente, se expande, ocupa mais espaço do que o ar frio. Vamos ver então, agora a gente colocando aqui essa mesma garrafa, a gente vai colocar na água gelada. Vamos ver o que acontece? Então, vamos ver o que acontece aqui com este arzinho que estava aqui nessa garrafa. Já pode perceber que ele já está, que essa bexiga já está bem mais comprimida. Olha só, não tem mais nenhum ar aqui dentro, como eu tinha anteriormente. Muito interessante. Então a gente pode dizer que o ar frio se comprime, ocupa menos espaço. Então, o ar aqui dentro da garrafa está ocupando agora um espaço muito menor do que quando ele ocupava quando ele estava aquecido. E por isso ele não olha aqui, ele está até sugando aqui a bexiga. Olha que interessante. Por quê? Está ocupando menos espaço ainda. Muito legal o resultado deste experimento, certo? Muito interessante. Comprova, então, que o ar frio se comprime, ocupa menos espaço. Vamos agora colocar de novo lá no quente. Vamos ver o que acontece de novo com o ar. Então, a bexiga foi até engolida ali, né? Porque o ar frio ocupou pouco espaço. Então, vamos ver o que acontece com aquela bexiga que estava aqui dentro. Vou colocar lá pra fora. De novo. Por enquanto, ela apenas tá pra fora, como eu coloquei. Vamos ver, agora ela já começa a se encher. Então, agora a gente pode ver a presença de ar aqui dentro da bexiga novamente. Então, este ar, então, de comprimido, que ele estava quando ele estava gelado, ele foi aquecido e se expandiu, ocupou mais espaço ainda. Agora a gente vai falar sobre uma propriedade do ar que diz que o ar exerce pressão. Essa propriedade do ar, ela pode ser demonstrada através de um experimento também muito simples, com a ajuda de uma que dentro dessa seringa temos ar, como vimos, certo? Muito bem. Quando eu empurro o êmbolo, que é essa parte aqui, ele está esvaziando essa seringa. Então, todo o ar presente nela agora já se foi. Tudo bem? Ok. Da mesma forma que quando eu puxo o êmbolo, então, está entrando o ar aqui dentro. Tá, uma visão geral da seringa. Se eu tampar a saída do ar e pressionar este êmbolo, eu vou fazer com que o ar ocupe um espaço menor do que ele normalmente ocuparia, que seria a seringa toda. Então, este ar que está aqui, ele está comprimido, ou seja, ocupando um espaço menor. Portanto, a pressão que está aqui dentro dele está muito grande, querendo sair e ocupar o espaço que ele estava ocupando normalmente. Então, se eu soltar o êmbolo, o que acontece? Ele volta ao normal. Então, as partículas de ar aqui dentro pressionam este êmbolo para voltar
em sua posição original. Da mesma forma que se eu tenho um pouquinho só de ar aqui, ocupando este espaço normal, e fizer com que ele ocupe um espaço maior do que normalmente ele ocupa, o que vai acontecer? A pressão de fora, a pressão atmosférica, fará com que o êmbolo volte à sua posição original, vai pressionar este êmbolo para a sua posição original. Por quê? Porque o ar aqui dentro, quando ele está ocupando um espaço maior do que normalmente ele ocupa, ele é chamado de ar rarefeito. E a pressão dele cai. Então, a pressão atmosférica, a pressão em volta, vai atuar aqui dentro desse êmbolo e vai ser maior do que a pressão aqui de dentro. Por isso que o êmbolo faz essa posição e entra novamente. Certo? Vamos entender isso com esquemas. A gente fez que muito ar, né, o ar ocupasse um espaço muito menor do que ele normalmente ocuparia, a gente fez com que ele ficasse comprimido. O que significa isso? Significa que muito ar está ocupando um espaço pequeno. Então, neste caso, quando a gente soltou aqui o êmbolo, ele voltou à sua posição original. Então, isso nos diz que a pressão aqui muito maior do que a pressão atmosférica. Então, a pressão interna feita pelo ar comprimido é muito maior do que a pressão atmosférica exercida pela pressão que o ar de fora exerce. Por isso, o êmbolo voltou à sua posição original, fazendo com que esse ar deixasse agora de ser comprimido e voltasse a ocupar o espaço que normalmente ele ocuparia. A gente puxou o êmbolo, fazendo com que pouco ar ocupasse um espaço maior, este ar ficou chamado de ar rarefeito. E o que aconteceu quando a gente soltou aqui o êmbolo? Ele voltou à sua posição original, o que significa que aqui houve a pressão atmosférica maior do que a pressão aqui no interior da seringa. Então, esta pressão atmosférica foi maior e por isso fez com que o êmbolo voltasse à sua posição original.